A gente vai falar agora de representações de objetos lineares. A gente vai começar pela reta, objeto linear em R2, e vai apresentar a equação vetorial da reta. Você talvez já tenha visto, certamente você já viu alguma representação para esse objeto. Bem, vamos pegar um ponto qualquer em R2. Você pode dizer que é um ponto com coordenadas A1 e A2 em R2. E vamos pegar uma direção. Uma direção é qualquer ponto em R2, à exceção da origem. Esse símbolo aqui, essa barra, sentido contrário, menos um determinado conjunto, significa a diferença, né? R2 menos esse conjunto aqui, que é o conjunto unitário, só tem origem. Então a direção pode ser qualquer ponto em R2, à exceção da origem, que não tem direção. Bem, se eu tenho um ponto e tenho uma direção, eu tenho uma reta única definida por essas duas informações. Tá? Você já deve ter ouvido que dois pontos definem uma reta. Você pode escrever completamente uma reta, você pode interpretar o primeiro ponto como ponto A e o segundo ponto como aquele que dá a direção. Tá? O primeiro ponto, esse daqui, é o A. E quem é o segundo ponto? Não importa se é um ponto exatamente, o que importa é que ele me dá uma direção a partir do primeiro. Bem, a gente vai chamar esse vetor V de vetor diretor, ou vetor direcional da reta. E como é que a gente vai escrever essa reta? Qual vai ser a equação vetorial da reta? É simples. Um ponto qualquer da reta, x, que você pode escrever como um par ordenado x1, x2, sempre. Um ponto qualquer da reta pode ser escrito como a soma do ponto original A com um múltiplo do vetor diretor V. Como é que a gente indica esse múltiplo? A gente faz a multiplicação por escalar V, que multiplica um escalar T, um escalar qualquer, um número real qualquer na reta T. Tá? Bem, vamos ver aqui. Eu tenho esse ponto A, eu tenho essa direção V aqui, tá? Interpreta isso daqui como a origem. Eu tenho esse ponto A, essa direção V. Tá? A partir daí, eu construo essa reta x, com cada ponto x vai ser uma função de t, como essa soma A mais t vezes V. Ok? Bota para ilustrar t igual a 1, você vai ter um ponto particular da reta, A mais V. Eu tenho aqui o A, aqui o V. Eu vou simplesmente fazer a soma vetorial que a gente já conhece. Bem, vamos ilustrar isso melhor em R2. Vamos pegar um ponto V, que é um par ordenado V1, V2. Um ponto A, que é um par ordenado A1 e A2. E um ponto X genérico. Ok? A gente vai chamar de x, y. Primeira coordenada x, segunda coordenada y. Atenção, às vezes a gente chama de x1, x2, e aqui a gente está chamando de x, y. Tá? Importante você entender o que a notação quer dizer. X minúsculo para diferenciar desse x maiúsculo aqui. Aqui é uma coordenada, x minúsculo. Aqui é o ponto todo para ordenado, x, y. O que significa dizer que um determinado ponto x pertence à reta R em questão? Bem, esse conjunto de pontos que forma essa reta é descrito como A mais TV, como a gente viu, A somado a múltiplos do vetor direcional V, em que a gente pega todos esses múltiplos, ou seja, pega todos os T's reais. Tá? Bem, como é que a gente pode escrever isso? Usando essa notação aqui em cima. O par ordenado xy é igual ao par ordenado A1, A2, é o que está aqui, mais o par ordenado V1, V2 multiplicado por T. É o que está aqui. Então, se você quiser, o A está aqui, o T está aqui e o V está aqui. Agora a gente pode fazer essas operações aqui. Você tem aqui uma multiplicação por escalar e você tem depois uma soma. Bem, então vai ser A1 mais T vezes V1, é o que está na primeira coordenada, e a segunda coordenada vai ser A2 mais T vezes V2, é o que está aqui. Bem, a gente, portanto, identificou que x, y é igual a esse vetor aqui, um ponto genérico da reta.
x e y tem essas coordenadas. Bem, x é a primeira coordenada, x, portanto, é A1 mais TV1, y, segunda coordenada, y é igual a A2 mais TV2. Essa é a chamada equação paramétrica da reta, que passa pelo ponto A e tem a direção V. Isso daqui ainda vai aparecer para a gente algumas vezes. Você deve reconhecer isso daqui como sistema linear, com o qual a gente vai trabalhar. Bem, a gente pode desenvolver um pouco mais isso para o caso particular em que V1 e V2 são diferentes de zero. O que a gente pode fazer nesse caso? A gente pode desenvolver essas equações para chegar onde? Primeira equação, você pode jogar o A1 para o lado esquerdo, x menos A1 igual a TV1, analogamente aqui embaixo, y menos A2 igual a TV2. Supondo que V1 seja diferente de zero, eu posso dividir os dois lados dessa equação aqui por V1. Eu vou ficar, então, com t igual a x, x1 não, perdão, x apenas aqui. Eu vou ficar com t igual a x menos A1 dividido por V1, desde que V1 seja diferente de zero. E, analogamente, pela segunda equação, t é igual a y menos A2 dividido por V2, se V2 for diferente de zero. Então, eu tenho agora duas expressões para t. Eu posso igualá-las. Então, o que está aqui do lado direito de cada equação tem que ser igual. Isso nos dá essa reta daqui. Essa outra representação. Essa daqui é a chamada equação da reta na forma simétrica ou simplificada. Simplificada porque a gente conseguiu eliminar o t. Nota que a gente eliminou o t quando a gente fez V1, V2, diferente de zero. Tá? De maneira geral, a gente pode estar interessado em representar uma direção em que ou V1 é igual a zero ou V2 é igual a zero. Por exemplo, vamos pegar a direção, essa direção aqui. Esse daqui é o vetor 0, 1. Portanto, V1 é igual a 0, V2 é igual a 1. Tá? Eu consigo fazer essa representação que a gente usou aqui em cima normalmente, mas essa aqui de baixo não funciona mais. Tá? Aqui em cima eu vou ter a representação A1 mais TV1, V1 é igual a 0, A1. E para a segunda coordenada, A2 mais TV2, A2 mais T vezes 1. Todos os pontos dessa reta aqui podem ser representados por essa equação. Okay? Primeira coordenada é 1, fixa, porque a reta é vertical. Segunda coordenada é a 2 mais t. Eu vou somando apenas t, variando o valor no eixo vertical. Okay? Nota que o eixo vertical aqui não precisa ser exatamente o eixo y, pode estar deslocado, tá? Porque A1 não precisa ser igual a 0. Bem, vamos trabalhar a partir dessa equação que a gente acabou de construir. Tá? Vamos trazer essa equação aqui para baixo. Então, essa equação aqui é exatamente essa que está aqui embaixo. A gente vai mostrar que isso nos leva à representação tradicional da reta como uma função. Tá? Vamos reescrever isso daqui. O que eu posso fazer? Vou multiplicar os dois lados por... bem, esse V2 vai ficar aqui em cima. Vou multiplicar os dois lados por V2, vou multiplicar os dois lados por V1, ou seja, V1 veio aqui para o outro lado. Vai ficar como? A gente vai ficar com V2x menos V2a é igual a V1y menos V1a2. A gente pode agora isolar y nessa equação. Vai ficar como? V1y é igual a V2x mais V1a2 menos V2a1. Ok? Por último, a gente pode dividir tudo por V1, porque a gente está supondo que V1 seja diferente de zero. Então, a gente vai ter y é igual a V2 sobre V1, que multiplica x mais V1
A2 menos V2 A1 dividido por V1. Você tem essa representação aqui para a mesma reta, supondo que esses coeficientes V1 e V2 sejam diferentes de zero. Ok? Você pode escrevê-la assim ou assim, dependendo do que você queira colocar em evidência aqui. O que é particularmente importante é você identificar que essa reta tem um determinado intercepto e tem uma inclinação dada exatamente pela razão V2 e V1. Quem são V1 e V2? São exatamente as coordenadas do nosso vetor direcional. É intuitivo, o nosso vetor direcional nos dá a inclinação de y como função de x, sempre que esse denominador for diferente de zero. Tá, então a reta R é simplesmente o gráfico dessa função afim. O que é uma função afim? É uma função em que y depende de x com uma inclinação constante, tá? Ou seja, uma reta. E eu não preciso passar pela origem. Tá? Se passasse pela origem, seria uma função linear. Tá? Função afim é simplesmente uma função linear deslocada que não precisa passar pela origem. Ok? Bem, está aqui o coeficiente angular. A gente está chamando de m igual a razão V2 sobre V1, passando pelo ponto A1, A2, que não precisa ser a origem. Ok? Está aqui o vetor direcional e está aqui a reta, com esse coeficiente angular que a gente chama de tangente. Está aqui uma expressão, uma forma de você representar a reta. Está aqui outra forma. Bem, agora que a gente já sabe como descrever uma reta, a gente pode escrever duas retas e avaliar a posição relativa entre elas. Tá? Então, a primeira reta x, a primeira reta R, vai ser dada pela equação x, um ponto genérico dessa reta em função de t é igual a mais tv, como a gente viu, e y em função de uma outra variável μ, vai ser um outro ponto B, potencialmente diferente, mais μ, uma variável que faz as vezes do t, tá? O escalar, vezes um outro vetor direcional, u qualquer. Pode ser igual, pode ser diferente. A gente tem as seguintes situações possíveis. Tá? Primeiro, as retas são concorrentes. Elas são não paralelas e, portanto, elas se cruzam em um único ponto. Retas não paralelas se cruzam em um e apenas um ponto. Pode ser isso daqui, se cruza apenas desse ponto nunca mais, ou alguma coisa assim. Tá? O importante é que elas se cruzam apenas uma vez. Bem, se elas não são paralelas, isso significa que os vetores diretores são não colineares. Ou seja, V e U não são colineares, não são paralelos. O que significa dizer que eles não são colineares? Significa dizer que V não pode ser escrito como uma multiplicação, como o multiplicado por um escalar. Não existe nenhum escalar, ou seja, nenhum número real. Esse aqui é o símbolo de não existe, um é ao contrário cortado. Não existe nenhum escalar, nenhum número real, tal que V possa ser escrito como a multiplicação de U por esse escalar. Lembrando, quando eu pego um vetor qualquer e multiplico por um escalar, eu mantenho a direção. Então, o vetor original, o resultado dessa operação, o vetor original e o vetor resultante dessa operação são colineares. Se isso não existir um escalar alfa que faça isso, os vetores são não colineares, ou seja, as retas são não paralelas. Ok? Portanto, se cruzam num único ponto. Está aqui a descrição. Os vetores diretores são não colineares. Essa é a definição. Ou elas podem ser paralelas. Existe um vetor alfa, ou existe um escalar alfa que faça isso. V é simplesmente um múltiplo de U. Okay? Peguei U, estiquei ou contraí, ou analogamente peguei V, estiquei ou contraí, mantive o sentido, mudei, mas a direção é a mesma. Nesse caso, tem duas possibilidades. A primeira é que as retas sejam efetivamente a mesma, ou sobrepostas, coincidentes. Eu tenho esse vetor aqui, essa reta daqui, essa é a reta R, e por cima dela a reta S. São efetivamente a mesma reta. Tá? Bem, isso acontece quando, além de paralelas, um ponto de uma reta, por exemplo, o ponto da reta R igual a está na reta S.
A gente indicou isso para o ponto A em S, mas a gente poderia dizer que qualquer ponto de R está em S ou qualquer ponto de S está em R, tá? Tanto faz. Aqui nesse caso, essas retas se encontram em todos os pontos, tá? Ou seja, elas se encontram em infinitos pontos. No primeiro caso, elas se encontravam em exatamente um ponto, aqui elas se encontram em infinitos pontos. O último caso é quando as retas são paralelas, porém, não vale essa condição aqui. Um ponto de uma reta não está em outra, portanto, nenhum ponto da reta está em outra, porque elas são paralelas, porém, elas não se encontram. Tá? Então, como é que vai ficar isso? Como é que é essa representação? A gente tem, por exemplo, essa reta R, perdão, e uma outra reta S, paralela à primeira, mas passa por um ponto diferente. Portanto, elas nunca se encontram. Aqui elas se encontram em exatamente um ponto, aqui elas se encontram em infinitos pontos, e aqui elas se encontram em nenhum ponto.